Queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Nós vamos fazer uma pausa sobre o Sermão da Montanha. Está se aproximando o Natal e eu quero olhar para alguns textos que nos preparam para entender o que Deus fez em Cristo Jesus quando Jesus nasceu. Lucas capítulo 1, a partir do verso 5, vai nos contar a história do nascimento de João Batista. E é interessante porque Lucas começa o Evangelho com essa história. E alguém poderia dizer, mas o que é que tem que ver João Batista com Jesus, não é? Mas é interessante que Lucas conseguiu perceber algo tremendo, por isso que essa história tem tudo a ver com o Natal do Senhor Jesus. Ele percebeu que havia uma profecia que dizia que antes que o Messias chegasse, viria um profeta no espírito de Elias, que esse seria um sinal de Deus de que o Messias estava vindo e estava bem próximo. E então ele conecta essa anunciação do nascimento de João Batista, a palavra do anjo dizendo que ele seria profeta segundo o espírito de Elias, e conecta logo depois com a primeira profecia desse neném. Porque quando Maria, mãe de Jesus, entra, não é, na casa de Isabel, sua prima, aquele bebê que está no ventre dela se move, e esse mover tão intenso revela para a mãe que o Messias estava entrando no ventre da sua mãe. Então, essa história tem tudo a ver com o Natal do Senhor Jesus. Capítulo 1, versículo 5 diz assim: quando Herodes era rei da terra de Israel, havia um sacerdote chamado Zacarias, que era do grupo dos sacerdotes de Abias. A esposa dele se chamava Isabel, e também era de uma família de sacerdotes. Esse casal vivia a vida que para Deus é correta, obedecendo fielmente a todas as leis e mandamentos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel não podia ter filhos e porque os dois já eram muito velhos. Certo dia, no templo de Jerusalém, Zacarias estava fazendo o seu trabalho de sacerdote, pois era a sua vez de fazer aquele trabalho diário. Conforme o costume dos sacerdotes, ele havia sido escolhido por sorteio para queimar o incenso no altar e por isso entrou no templo do Senhor. E durante o tempo em que o incenso queimava, o povo lá fora fazia orações. E então um anjo do Senhor apareceu em frente de Zacarias, de pé, do lado direito do altar. E quando Zacarias o viu, ficou com medo e não sabia o que fazer. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração. A sua esposa vai ter um filho e você porá nele o nome de João. O nascimento dele vai trazer alegria e felicidade para você e para muita gente, pois para o Senhor Deus ele será um grande homem. Ele não deverá beber vinho nem cerveja, ele será cheio do Espírito Santo desde o nascimento e levará muitos israelitas ao Senhor, o Deus de Israel. Ele será mandado por Deus como mensageiro e será forte e poderoso como o profeta Elias. Ele fará com que pais e filhos façam as pazes e que os desobedientes voltem a andar no caminho direito, e conseguirá preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor. E então Zacarias perguntou ao anjo: como é que eu vou saber que isso é verdade? Estou muito velho e minha mulher também. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, servo de Deus, e ele me mandou falar com você para lhe dar essa boa notícia. Você não está acreditando no que eu disse? Mas isso acontecerá no tempo certo. E porque você não acreditou, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que o seu filho nascer. E enquanto isso o povo estava esperando Zacarias, e todos estavam admirados com a demora dele no templo, e quando saiu Zacarias não podia falar.
E então perceberam que ele havia tido uma visão no templo. E sem poder falar, ele fazia sinais com as mãos para o povo. E quando terminaram os seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, a sua esposa ficou grávida. E durante 5 meses não saiu de casa. E ela disse: agora que o Senhor me ajudou, ninguém mais vai me desprezar por eu não ter filhos. Vamos orar a Deus? Pai querido, é tão gostoso chegar nessa época do ano e ver a cidade iluminada, e ver pessoas, Senhor, celebrando algo que talvez não compreendam na sua profundidade, mas que experimentam como parte da nossa cultura e como um legado de fé de muita gente do passado. Ó Pai, nós celebramos Jesus que nasceu, Jesus que é o Salvador, Jesus que é o Messias prometido. E nesta hora, quando vamos meditar na Tua Palavra, fala conosco e que Jesus o Senhor se revele aqui entre nós. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. É interessante que esse contexto todo que eu expliquei agora há pouco fez com que Lucas colocasse essa história aqui. E essa história da vida de Zacarias, de Isabel, de João Batista, nos ajuda a entender algumas realidades espirituais que fazem parte da vida de gente que teme a Deus. E é interessante porque essas realidades vão nos ajudar a desmitificar algumas coisas que a gente às vezes carrega no coração como um mito e que entra em conflito com a realidade. A primeira realidade espiritual que está aqui é que há momentos na vida de um abençoado por Deus que parece que a bênção não está sobre a vida dele. Então eu coloquei aqui a primeira realidade, um abençoado sem bênção. Como é que funciona esse negócio, né? Como é que pode ser alguém abençoado por Deus que em determinados momentos parece que ele não é abençoado? É interessante que os versículos 6 e 7 vai dizer o caráter desse casal. Esse casal vivia a vida que para Deus é correta, obedecendo fielmente a todas as leis e mandamentos do Senhor, mas não tinham filhos, porque Isabel não podia ter filhos e porque os dois já eram muito velhos. Essa primeira realidade nos faz pensar e entender que mesmo os abençoados por Deus, mesmo aqueles que vivem na dependência do Senhor, podem enfrentar lutas pessoais, podem enfrentar momentos difíceis, podem experimentar situações na sua vida que quem sabe quem está do lado de fora vai dizer: isso aqui é uma maldição. Mas não é maldição, porque Deus está no controle de todas as coisas. E exatamente isso que Lucas tenta destacar. Naquele tempo, não ter filhos era um grande infortúnio. Naturalmente, um casal que não tem filhos sofre, ele deseja ter filhos, é natural para a gente. Mas naquele tempo, não ter filhos, e ainda numa idade avançada, quando a gente já perdeu a esperança de conceber, era um grande sofrimento, porque na cultura daquele tempo, não ter filhos representava um desfavor divino, uma vergonha perante as pessoas, quase um sinal de destituição de bênção, e bênção prometida lá no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1, verso 28 diz assim: e os abençoou dizendo: tenham muitos e muitos filhos, e espalhem-se por toda a terra, e a dominem. Então, se aquela era uma bênção universal, então não ter filhos era quase que uma maldição no conceito daquele tempo. Mas no caso destes servos de Deus,
o não ter filhos até aquele momento era uma bênção. Você vai dizer, mas como, pastor? Vai ser uma bênção? Alguma coisa que vai em contradição à nossa natureza. É que Deus estava marcando um novo tempo da história. E Deus queria que a gente pudesse entender que algo tão tremendo quanto aquilo que ele havia feito com Abraão e Sara estava acontecendo na vida de Zacarias e Isabel. Você lembra da história de Abraão e Sara? Abraão não era um abençoado por Deus? Não é? O pai da fé. Quantos anos ele ficou esperando a promessa de Deus que ele teria um filho? Você lembra? 25 anos. Olha, esperar um dia já é difícil, vamos falar a verdade, né? Esperar 2 dias já é difícil, esperar 3 dias é complicado, esperar 1 ano, 25, não é? Ontem a gente estava conversando, eu e a Cleusa, e a gente estava ouvindo, lembrando, não é, de Marta e Maria, que esperaram 4 dias para ver Lázaro ressuscitado. E ela disse, puxa vida, 4 dias, né? É uma coisa complicada, né? Aí ela virou para mim e disse assim, quanto tempo a gente está esperando a cura? Eu falei, não sei, né? Mas mais ou menos uns 1000 dias. Está muito difícil esse negócio. Agora você imagina 25 anos. Agora, Deus tinha um propósito nessa espera de Abraão, e essa espera de Abraão tinha como propósito que Deus queria que ele ensinasse e educasse não apenas um filho, mas o pai de uma nação. E agora, Deus queria preparar e preparou ao longo da vida desses homens, desse homem e dessa mulher, desse casal, os preparou para educar e criar um profeta à semelhança de Elias. Então a primeira lição que podemos aprender aqui é que mesmo que as provações mais complicadas para a nossa alma estejam acontecendo na nossa vida, elas não estão fora da soberania divina, nem tampouco são uma maldição de Deus, mas elas contribuem para um bem maior da graça divina. E esse bem maior da graça divina, nós só podemos nos apropriar pela fé, e só o tempo revelará a sua história. Por isso, essa primeira lição me faz lembrar Romanos, capítulo 8, versículo 28. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Lembra desse texto aqui, ó? Pois, lê junto comigo, dá para colocar na tela outra vez? Olha só, lê comigo aí, ó. Pois sabemos, agora faz uma pausa, tá? E diz assim, que todas as coisas, repete devagarinho, que todas as coisas, o que são todas? É difícil definir todas, né? A gente fica procurando uma palavra, né? Não tem, né? Todas as coisas. O que está acontecendo na tua vida que você não consegue entender hoje? Deus está no controle, que talvez você não consiga aceitar hoje. Deus continua no controle. E a Bíblia está dizendo, volta lá o meu texto, põe de novo, isso. Todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Elas trabalham juntas para o nosso bem e constroem o propósito de Deus nessa terra. Segunda coisa que eu vou aprender aqui da realidade da vida de Zacarias, vai aparecer nos versículos de 8 a 17.
É interessante como Deus escolhe o momento para falar para Zacarias o que vai acontecer. A Bíblia vai nos dizer que a hora que o anjo revelou essa maravilha da gravidez e que essa criança seria o profeta, foi a hora da oração. Então, a segunda coisa que a gente vai aprender aqui hoje é que a hora da oração é a hora da revelação de Deus na nossa vida. A hora da oração é a hora da revelação de Deus na nossa vida. Deixa eu explicar para você um pouquinho como é que era o serviço sacerdotal. Naquela época existiam muitos sacerdotes, porque os sacerdotes eram os descendentes, não é, de Arão. E à medida que o tempo vai passando, não é, vai crescendo o número dos descendentes de Arão. E então nem todo sacerdote servia todo o tempo no templo. Então havia uma certa escala, não é? De tantos em tantos tempos, aquele sacerdote, descendente de Arão, era designado a ficar servindo no templo por uma semana. Então ele ia para sua casa, ele trabalhava, passava às vezes anos sem exercer o seu sacerdócio, e ele então, naquele tempo designado, ele ia para Jerusalém e ficava uma semana lá a serviço do templo. Muito bem, eram muitos sacerdotes, e queimar o incenso era um privilégio especial no sacerdócio. E então como é que ia definir quem é que ia queimar o incenso? Porque havia centenas de sacerdotes designados para aquela semana. E então eles faziam um sorteio. E naquele sorteio era designado o queimador de incenso. Então veja só, Deus escolheu para falar com Zacarias o dia em que ele estava no seu turno no templo. Escolheu fazer com que a pedrinha dele, ou o pauzinho quebrado dele, fosse sorteado, para que ele soubesse que Deus estava no controle de todas as coisas. Escolheu a hora do incenso, porque a hora do incenso era a hora da oração no meio daquele povo. Existiam determinados horários dentro da cultura judaica em que era a hora da oração, justamente a hora de queimar o incenso. Então, a semelhança do que acontece hoje com o muçulmano, porque os muçulmanos aprenderam isso com os judeus, quando chegava a hora da oração, todo judeu parava de fazer qualquer coisa que estava fazendo, olhava na direção do templo e se curvava diante de Deus para orar. A hora da oração era alguma coisa nacional, todo mundo. E se houvesse algum judeu na diáspora, fora do seu país, ele faria a mesma coisa, ele abriria suas janelas ou colocaria em ordem, não é, a sua vida de tal maneira que ele pudesse olhar na direção do templo de Jerusalém, se curvar e orar. E aí então esse era o tempo da oração. Por isso que Lucas, que está escrevendo para alguém que é gentil, que não conhece a cultura judaica, ele vai explicar, olha, no turno do sacerdote, quando ele está queimando incenso, todos estão orando do lado de fora, porque aquela era a hora da oração. E o que é que vai acontecer na hora da oração? Ele está lá queimando o incenso, e quando o sacerdote entrava no santo lugar para queimar o incenso, e esse santo lugar era o lugar onde havia o pão da proposição, havia o candelabro ali colocado, havia a mesa da aliança, não é? E eles estavam ali, o altar de incenso. Naquele momento, aquele que queimava o incenso, ele tinha que fazer duas coisas. A primeira coisa, além de queimar o incenso e acender o incenso, colocar incenso naquele altar do incenso, ele tinha que orar os seus pedidos a Deus. Ele colocava
as coisas mais profundas da sua alma. Você pode entender a simbologia? Eu estou no santo lugar, que eu não sei se eu vou voltar aqui outra vez na minha vida inteira. Porque além de estar no meu turno, eu fui sorteado para estar aqui. Então agora é a hora de eu colocar as coisas mais profundas da minha alma. Eu não sei o que Zacarias colocou diante de Deus, mas se ter um filho era uma coisa profunda da sua alma, eu acho, essa é minha opinião, não está na Bíblia, que ele pediu isso. Segunda coisa que ele devia fazer, quem queimava o incenso, ele representava, naquele incenso que ele levava, as orações de todo o povo diante de Deus. Era um símbolo, não é que a oração estava no incenso, era um símbolo. Era um símbolo tão forte, tão conhecido, que no livro do Apocalipse, a Bíblia diz que os anjos trazem o incenso das orações de toda a terra, na presença do Senhor no seu trono. E é por causa daquilo que Jesus fez, que eu posso entrar na sala do trono com as minhas orações. E é nesse contexto, quando ele está lá orando, quando ele está lá falando com Deus, que de repente do lado direito do altar do incenso, ele está aqui queimando, e de repente ele está sozinho, que esse santo lugar ele entrava sozinho, aparece um ser celestial do lado direito. Bom, eu acho que ver um ser celestial daria um susto danado para qualquer um. Imagina que se aparece um anjo do teu lado agora. E se você estiver de noite no teu quarto e aparecer o anjo? Qualquer um levaria um susto. Eu acho que eu levaria um susto. Tá? Por quê? Porque é sobrenatural, e todo sobrenatural nos intimida. A gente não tem controle, a gente não sabe, a gente não conhece. E de repente aparece o anjo do Senhor ali. E diz: Zacarias, Deus ouviu a sua oração. Que palavra! Deus ouviu a sua oração. E está concedendo o pedido da sua alma. Sua mulher vai ter um filho. Mas não é qualquer pessoa que vai nascer. Vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre da mamãe. E Deus o deu para você, para ser um profeta, no poder e na autoridade de Elias. E eu fui enviado aqui para dar essa boa notícia. E é interessante como Lucas linka essa história com Jesus, porque essa boa notícia que o anjo fala, na língua grega eu vim aqui anunciar esse evangelho, porque a palavra evangelho quer dizer boa notícia. Essa boa notícia de Deus, o evangelho de Deus, eu vim aqui anunciar para você, que Deus ouviu a sua oração. O que eu aprendo aqui, a lição que eu queria deixar para cada um de nós aqui, para mim e para você, é que Deus escolheu a hora da oração, o lugar da oração, o símbolo da oração, para revelar o seu presente, a bênção mais esperada daquele seu filho, a bênção que ele daria não somente para esse casal, mas para toda a terra. A lição é essa: a hora da oração é a hora da revelação. É nesse tempo, quando nós nos curvamos ao Senhor, buscando a sua face, que as coisas grandiosas da sua graça se derramam sobre nós. Isso porque quando oramos, queridos, o céu se movimenta. Toda vez que você ora, a Bíblia diz que os anjos começam a trabalhar. Eu não entendo muito o ministério dos anjos.
Mas eu acho tremendo isso. Quando você ora, a Bíblia diz que Deus começa a dar ordens aos ministros dele a nosso favor, que são os anjos, para estarem se movimentando a favor das nossas orações. Então, na hora da oração, é a hora da revelação de Deus. Na hora da oração, a sala do trono se abre, porque a gente tem um sumo sacerdote, Jesus Cristo, que intercede por nós. É na hora da oração que os decretos do trono de Deus, do Todo-Poderoso, são emitidos. E queridos, quando Deus dá um decreto, eu não tenho poder de decretar nada, tá? Tem gente dizendo, eu decreto isso, eu determino aquilo. Você não tem poder para fazer isso. Se a tua palavra tivesse poder, você já tinha feito muita coisa, fala a verdade, né? Você diria, panela, se lave. Quem gosta de lavar panela? Fala a verdade, né? Só gosta de lavar panela? Eu detesto lavar panela, não é? Tem gente que gosta, aleluia, louvado seja Deus, né? Mas gente, se fosse, né? Não, mas eu não tenho esse poder. Mas quando Deus decreta, a palavra do seu poder criou o universo. E na hora da oração, os decretos de Deus se manifestam. O poder de Deus se revela na terra. Por isso, se há uma santa convocação, é para que a gente viva a hora da oração. Eu fico pensando em Zacarias. Quem sabe essa tenha sido a única vez na sua vida em que ele pôde entrar no santo lugar, do lado do altar do incenso. Agora Jesus te deu o privilégio de a qualquer instante, em qualquer lugar, entrar no santo lugar da presença de Deus. Tolos somos nós de não usarmos esse privilégio. Terceira coisa que eu vou aprender com a realidade da vida de Zacarias. A terceira coisa, até eu fiquei pensando, qual seria o título da minha mensagem, né? E, na verdade, eu coloquei, né? Eu vi um anjo, porque eu acho que foi isso que aconteceu. Mas eu fiquei tentado de colocar um outro título na mensagem, que era, o que não se diz a um anjo? Porque ele vai falar tanta coisa que não devia dizer ao anjo. Fala a verdade, né? O que não se diz a um anjo? Se Deus mandar um anjo para você, por favor, não faça isso, tá? O que não se diz a um anjo? Mas olha só o que vai acontecer aqui na palavra de Deus, nos versículos 18 a 23. Diz assim, e então Zacarias perguntou ao anjo, como é que eu vou saber que isso é verdade? Eu estou muito velho, a minha mulher também. E o anjo respondeu, eu sou Gabriel, servo de Deus, e ele me mandou falar com você para lhe dar essa boa notícia, para lhe dar esse evangelho. Você não está acreditando no que eu disse, mas isso acontecerá no tempo certo, e porque você não acreditou, você vai ficar mudo, e não poderá falar até o dia em que o seu filho nascer. E enquanto isso o povo estava esperando Zacarias e todos estavam admirados com a demora dele no templo. Quando saiu Zacarias não podia falar, e então perceberam que ele havia tido uma visão no templo, sem poder falar, ele fazia sinais com as mãos para o povo, e quando terminaram os seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. O maior obstáculo na nossa vida espiritual chama-se incredulidade. Quando a gente olha todo o cenário que está aqui, a gente fica pensando, como é que Zacarias não conseguiu acreditar no que estava acontecendo? Ou na promessa de Deus? E é interessante que Zacarias está tão em luta com a sua alma, que ele diz assim, Senhor, qual vai ser o sinal que o Senhor vai me dar de que isso vai acontecer?
E a grande irritação que o anjo revela, que é a irritação de Deus, porque o anjo é mensageiro de Deus, era porque tudo quanto estava acontecendo já era um grande sinal. Gente, naquela hora, não é? Ele estava onde? No templo, no santo lugar. Tinha sido sorteado para isso, queimando incenso. A hora da oração, o anjo vem e diz: Deus ouviu a sua oração. Você já viu algum anjo alguma vez? Eu nunca vi. Só o fato de aparecer um anjo já é um grande sinal, fala a verdade. E ainda ele olha para o anjo e diz assim: ah, estou velho, minha mulher está velha, não dá não, esse negócio está enrolado, essa história, não dá para ter filho não. Qual é o sinal que você vai me dar? E aí então o anjo diz para Zacarias, né, é um negócio interessante, diz assim: você sabe quem eu sou? Eu sou Gabriel. E é interessante que a Bíblia vai revelar, os judeus no Velho Testamento vão conhecer muito bem dois anjos. Há dois anjos que são citados dentro do Velho Testamento, e todo judeu sabia, um sacerdote com certeza saberia. Um deles é Gabriel e o outro é Miguel. Miguel é o anjo que entra nas batalhas do Senhor para vencê-las em nome de Deus. Então ele é o anjo defensor do seu povo, que entra na batalha. Mas Gabriel é o anjo mensageiro das promessas de Deus. Diz assim: você não está entendendo? Não, eu sou Gabriel, Deus me mandou para trazer a boa notícia. Nesse lugar, nessa hora, eu sou o sinal. Você não entendeu ainda? Eu sou o sinal. E aí então o anjo diz assim: ó, se você quer um sinal, eu vou te dar um sinal. Você quer? Então eu vou te dar um sinal. Você vai ficar mudo até o momento em que essa criança nascer. Acabou, não saiu mais nada, ficou mudo. Eu fiquei pensando, por que Zacarias precisava de mais um sinal? Se tudo já era um grande sinal. Porque eu e você às vezes temos medo da loucura da fé. Às vezes Deus nos faz promessas e a gente vai olhando a realidade, e a realidade está tão distante da promessa que a gente tem medo de ficar louco. Vamos falar a verdade. Ou de ser um inconsequente. E a gente diz assim: não, deixa eu botar um pouquinho meu pé no chão, porque eu estou muito nas nuvens. E eu sou só de carne e osso. Outras vezes, a gente luta com as promessas de Deus e com a palavra de Deus no nosso coração, não somente porque a gente tem medo da loucura da fé, mas outras vezes a gente tem medo de nos decepcionarmos com Deus e aí não sobrar nada no nosso coração. Eu estou crendo tanto, eu estou esperando tanto, e se não fizer? Aí eu não sei se eu vou conseguir continuar crendo em Deus. Então é melhor ir mais devagar. Às vezes, os nossos compromissos com pessoas falam mais alto do que o que nós estamos experimentando com Deus. E esse foi o problema daqueles que estavam nas sinagogas, reconheceram que Jesus era o Messias, mas não queriam perder a sua posição,
nem a imagem que tinham diante dos seus companheiros de sinagoga, por isso não declararam a sua fé em Jesus. Eu não sei quais são as lutas do seu coração, mas eu sei que mesmo alguém que teme a Deus, que tem uma vida bonita com Deus, vive crises dentro da sua alma de fé. E a incredulidade luta contra a fé, por medo, por sentimentos diversos. Mas o que a Bíblia está ensinando para mim é que eu não preciso temer, crer nas promessas de Deus. Porque as promessas de Deus, elas estão pautadas no caráter de Deus. É interessante quando o profeta Jeremias fala que Deus não é homem para mentir. O caráter dele é que nos dá segurança de que as suas promessas serão cumpridas. E toda vez que a gente entra nessa batalha da incredulidade, mesmo diante das revelações e dos sinais de Deus, vai chegar um momento em que Deus vai dizer assim: não vou te dar mais nenhum outro sinal a não ser aquele que eu já lhe dei. E isso foi dito quando os escribas e fariseus, não é, pediram a Jesus mais um sinal. Ele tinha acabado de realizar uma cura, era um grande milagre. Eles disseram: que sinal o Senhor vai nos dar? Ele diz assim: não vou dar mais nenhum outro sinal, a não ser o sinal de Jonas, ou seja, a ressurreição do Senhor Jesus. Há momentos na nossa vida em que Ele vai dizer: fica mudo, porque não tem outra maneira de você entender que eu sou Deus. O seu coração está duro, e eu vou precisar amolecer o seu coração. Ao mesmo tempo que Deus lhe deu um sinal, e eu acho isso tremendo, porque Deus não precisaria dar sinal nenhum, mas naquela hora Deus deu mais um sinal. Esse sinal que era bênção também se tornou repreensão. E a lição que fica para a minha vida é: eu confio em Deus por causa do caráter dele. Eu confio em Deus por causa das marcas que Ele já deixou na minha vida. Eu confio em Deus porque, apesar de todas as lutas do meu coração, Ele é o meu Deus. Uma das coisas gostosas na minha vida é escrever as orações e escrever a resposta de Deus e anotá-las, porque quando o meu coração entra nesse turbilhão, que às vezes acontece comigo e com você, eu posso voltar lá e lembrar de promessas que Ele já cumpriu e de promessas que Ele vai cumprir, porque Ele não é homem para mentir. E aí, a gente vai descobrir que essa repreensão foi uma bênção. Quando a realidade, que é a graça, essa graça de Deus, Deus vai dar esse sinal, ele fica mudo, esse sinal vai ser uma repreensão, mas na graciosa sabedoria de Deus, o Senhor concedia a Zacarias um sinal para crer, um tempo para refletir na grandeza de Deus, e uma condição de viver uma nova ousadia para romper com as tradições e só obedecer. Porque ele teria que passar por uma prova final. E então todo o tempo que ele ficou em silêncio, não é? Foi um tempo de sinal,
de reflexão e de desafio à obediência. Há momentos na nossa vida em que o silêncio de Deus, e às vezes o nosso silêncio na presença de Deus, fazem a gente refletir e a gente tomar decisões concretas. E havia um último desafio, no qual ele precisava ser aprovado por Deus. O anjo tinha dito para Zacarias que ele tinha que dar o nome para essa criança de João. E olha que coisa interessante, o nome João quer dizer Deus é misericordioso. Para pensar, ele está mudo, não é? E Deus diz assim: Deus é misericordioso. Lembra que esse é o nome da criança, Deus é misericordioso. E o nome Zacarias quer dizer Deus se lembra. Então, se a gente juntar Zacarias e João, vai dizer assim: Deus se lembra que Ele é misericordioso. Senhor, obrigado que o Senhor se lembra que é misericórdia, porque eu estou mudo aqui. E aí então acontece o nascimento da criança. E qual foi a promessa do anjo? Que ele ia ficar mudo até quando? Nascer a criança. E eu fico imaginando João feliz com a criança no colo, mas ele estava ansioso, ele estava querendo o quê? Falar. E a Bíblia diz que ele não falou no dia do nascimento. E ele ficou esperando o próximo dia. E ele não falou de novo. E mais outro dia, e ele não falou. Esperar é ruim, fala a verdade, né? Chegou o 8º dia. O 8º dia era o dia em que ele tinha que voltar no templo. Olha só que coisa tremenda, como Deus prepara o cenário. E ele volta no templo porque era o dia da dedicação do filho a Deus. E nesse dia ele tinha que levar uma oferta, porque nessa oferta, ele que era, João que era o seu primogênito, a Bíblia diz que todo primogênito, quer de animais, quer dos primeiros frutos, tudo pertence ao Senhor, o primeiro é do Senhor. Esse é o ensino. E ele tinha que levar uma oferta de remissão. Então aquele filho, ele era agradecido a Deus com uma oferta de remissão. E ele tinha que circuncidar a criança. E era naquele momento que se colocava o nome da criança. E naquele tempo havia um costume. Os nomes eram escolhidos dentro da árvore genealógica da família. Essa era uma tradição, era uma regra, tá? É como se você estivesse colocando o sobrenome. Na nossa cultura seria isso, não é? Que sobrenome você vai colocar no seu filho? Ora, da minha família, tá? Esse era o costume. E aí então, ele está mudo, né? E perguntam, qual é o nome da criança? E aí Isabel diz, João, porque ele tinha escrito na tabuinha para ela, o anjo me disse que era João. E aí os que estão lá para oficiar a cerimônia dizem, não, João não pode. Não, João não pode, esse aqui não é o nome de família, não pode, não, está errado. Isabel deve estar fazendo alguma confusão. Vão perguntar para o pai, que nome é esse? Aí o pai escreve na tabuinha, seu nome é João. E quando ele escreve na tabuinha, seu nome é João, sua boca se abre. Aqui tem outro sinal de Deus, o sinal de aprovação. Naquele momento, depois daquele tempo de reflexão, daquele tempo em que ele está na presença de Deus, olhando para a sua história, e que ele toma uma decisão, agora eu mesmo que as pessoas briguem comigo lá no cartório,
eu vou cumprir a ordem do Senhor na minha vida, porque Ele é o Senhor da minha vida. E quando Ele toma aquela decisão, e Ele professa aquela decisão, Deus lá do céu diz: agora você entendeu, Zacarias. E abre a sua boca. E mais, a Bíblia vai dizer que ele é cheio do Espírito Santo, e ele começa a profetizar. A última lição que eu quero deixar com você nessa manhã é essa. Na jornada da fé, quando a gente aprende sobre o caráter de Deus e confia na graça, a gente vai ter que aprender a viver obediência incondicional. E nessa obediência, Deus aprova com a sua graça, outra vez e outra vez. Hoje foi dia de batismo. Tem muita gente que não se batiza porque tem medo da reação das pessoas que não entendem a sua fé. E às vezes ficam pedindo: Senhor, me dá um sinal se eu devo me batizar. Mas a palavra de Deus diz: quem crê, seja batizado. E Deus não vai dar outro sinal. E vai chegar uma hora que a gente vai ter que professar a nossa fé, da mesma maneira como Zacarias professou: seu nome é João. Mas não é só com relação ao batismo. Toda promessa de Deus vai gerar um conflito na nossa alma, se cremos, se confiamos no caráter dele. Algumas vezes nós oscilamos na nossa fé, mas quando somos aprovados, não apenas mais graça se derrama, mas nós adentramos no universo da plenitude do Espírito Santo de Deus sobre nós. Queria convidar você para ficar de pé agora para a gente orar. Eu não sei o que está acontecendo aí na tua vida, qual é a tua história. Mas enquanto eu estava estudando a história de Zacarias e Isabel, Deus falou muito ao meu coração. Eu não sei ao seu, mas ao meu. Hoje eu estava dizendo para Deus, eu vou pregar para mim hoje, dos conflitos da minha alma. E eu quero aprender a ser aprovado por Deus. E você? O que é que você precisa colocar na mão de Deus hoje? O que é que está te dando medo, angústia? O que é que está mexendo com a tua alma? O que é que você está pedindo? Senhor, me dá mais um sinal, me dá mais outro, porque Deus já falou com você. Então agora é hora da gente se colocar na mão de Deus e dizer: Senhor, eu confio na tua graça. Vamos orar assim? Senhor, eu confio na tua graça. Pai querido, em nome de Jesus, o teu Filho, que nós estamos reunidos aqui, e o teu Espírito paira sobre nós, e nessa hora, ajuda-nos com o teu Espírito, de tal maneira que possamos pela fé dizer: Jesus, eu confio na tua graça. Jesus, eu confio na tua graça. E nesta hora, Pai, também, pela fé, nos comprometer a te obedecer incondicionalmente, porque o Senhor é o autor da graça. Ó Pai, nós estamos chegando no final desse culto, o povo vai para casa daqui a pouco, e eu quero te pedir: Senhor, derrama a tua graça, guia pela tua graça, dirige pela tua graça, consola pela tua graça, e faz milagres pela tua graça. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém.